Pior que a gente ficava assim mesmo lá dentro da rádio, GG. E está começando mais um programa. E daí? E daí? Estamos ao vivo, programa E Daí, aqui na Twitch. Isso aí. Cheguemos. twitch.tv/programa E Daí. Programa E Caso Daí. você esteja assistindo em outra mídia no momento. A gente tá assistindo depois também, né? esses Porque vídeos ao no vivo, YouTube. só aqui na Twitch, às 9 horas de segunda a sexta. Muito bem, muito bem. Hoje, eu apresentando DM e... Cara, eu tô surtando. Eu tô surtando. Eu sou o Chapolin, eu ainda não posso surtar, não, mas tô próximo. E eu sou o Zico, eu tô meio deprimido, mas daqui a meia hora passa. Pô, Eu sou o GG. Eu sou o GG e me abençoa, galera. É isso. Não, a gente com a presença divina aqui, né? isso. Presença divina, cara. Presença divina para iluminar o assunto de hoje, que é a romantização e a banalização de transtornos mentais, de problemas que as pessoas têm de verdade. E a gente não tá aqui pra diminuir o problema de ninguém, mas, cara, tem muita gente por aí dizendo que tem problema que não tem. E hoje a gente vai falar sobre isso. Por isso Jesus tá aqui. Por isso Jesus tá aqui pra iluminar. Jesus tá aqui pra trazer sabedoria, conhecimento pra gente. Jesus, você é estudante de... Estudante de psicologia. Fiz 3 anos até agora. Pretendo continuar em breve. Tive que dar uma parada por causa da pandemia e tudo mais, né? Mas O que é quem muito sabe esse ano a gente sensato. consegue construir. Que é muito sensato, já deu pra entender que a gente tá falando com pessoas sensatas. Uma, pelo menos. Pelo menos. Não, você falou certo. Nós três estamos falando com uma pessoa sensata, exatamente. É, Aí, Guia, mas em nome do Pai, Justo. você tá recebendo uma saudação aí, Jesus. GG Seja abençoado aí, Gui, mas às vezes aqui a gente não tem nada. E vamos começar então, vamos entrar de cabeça no assunto, porque a gente tem muita coisa pra falar. Eu vou começar, cara, com uma coisa que me incomoda profundamente. Assim, boa noite, família. Ah, garoto. Ah, Guia, mas... Cara, me incomoda profundamente que irmão. as pessoas dizem que tem toque. E é muito bizarro que, tipo assim, a pessoa acha que ela tem toque porque ela acha que ela não tolera ver, tipo, um ladrilho fora do lugar. Ou então, porque ela organiza a própria prateleira. Sabe qual é? Que é toque? Essa sigla significa o quê? Começa explicando isso. certo. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Quando a pessoa ela tem um problema no neural que faz com que ela precise mexer nas coisas compulsivamente. Organização, tudo mais, essas coisas é síndrome do TOC, né? Tem uma base do TOC, sim. Porém, ela precisa realmente passar por um psicólogo para entender se ela realmente tem esse TOC, se ela realmente é natural dela. Isso, né? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Eu me eu autodiagnostiquei, eu tenho toque. Isso, não é porque eu vi um quadro torto e aquilo me deixou incomodado, eu precisei arrumar, senão eu não conseguia sair de casa, né? E, na verdade, ela só quis arrumar o quadro naquela hora, naquele momento. Porque Ela É vê uma outra- coisa que atrapalha, né? Se ela vem em outro momento e tiver torto, ela não vai arrumar mais. existem, Eu tenho um... existem obsessões, existem compulsões. Todo mundo tem alguma obsessão, alguma compulsão. É normal a gente ter certos comportamentos meio que involuntários, ou praticamente involuntários, né? Mas eu acho que a palavra transtorno é que realmente delimita, tipo assim, realmente está atrapalhando a sua vida, né? Eu conheço pessoalmente alguém que tem o transtorno obsessivo compulsivo. Ela faz tratamento, ela toma remédio. Beijo se você estiver ouvindo, eu não preciso falar o seu nome, você sabe que é você. E ela não consegue entrar em casa se ela não trancar e destrancar a porta 5 vezes, por exemplo. Então, se a chave travar, por algum motivo, ou se ela nem tiver a chave, a porta tá aberta, mas ela não tem a chave, ela não vai entrar em casa. Ela vai ficar na rua até ter a chave na mão pra poder fazer o movimento pra poder entrar. Aí você precisa começar a se preocupar, né? Sim, nesse caso. E é o bem problema preocupante. também é linguístico também, né? Porque as pessoas começaram a utilizar o termo toque como uma expressão para um monte de A outras banalização coisas. que não da tem coisa, nada a né? ver. É, a banalização da coisa. Por um monte de coisas que não tem nada a ver com o toque em si, né? Como o DM falou aí, eu
Eu não consigo. Eu tenho toque porque eu gosto de arrumar as coisas. Não, cara, você gosta de arrumar as coisas, sabe? Então, eu conheci Eu não uma consegui pessoa sair de casa porque você tem que ficar arrumando a casa aí de repente. Né? Eu cheguei até a comentar com vocês, eu tinha uma pessoa que eu conheci também, que eu não vou falar quem é e também ninguém precisa saber, que a mulher quebrava as torneiras de casa, tá ligado? Porque ela não conseguia, tipo, ela tinha que fechar a torneira e botar a mão embaixo pra saber, pra ter certeza que ela tava fechada, sabe? Aí ela E ficava assim, forçando até que ela forçava até quebrar, sacou? Pô, isso aí realmente é um problema, né? Eu acho que essa banalização, ou até romantização, ela acontece muito porque é um troço engraçado. Muita gente que faz, por exemplo, entrevistas de emprego e você pergunta, você descreveria que você tem algum defeito? A pessoa fala assim, não, eu sou muito perfeccionista, esse é meu defeito. Como se fosse um defeito, né? Assim, você tenta se exaltar ao mesmo tempo que você tá tentando... E aí criou essa mania de falar, é que eu tenho toque. Como se fosse algo bonito, você, nossa, que admirável, ele tem toque, olha, ele é organizado. Mas nem todo toque é de organização, tem o acumulador também, né? Tem muito perfeccionista que não tem toque, né? Tipo, tem a questão cultural também da família, que, né, a família começa a ensinar a criança desde pequena a ser organizada e tal, né? E a pessoa acha que isso é toque, que quando ela cresce ela vai querer se organizar. Mas foi porque ela começou a fazer isso desde criança, né? Deve ter até alguns estereótipos até de raça, porque o estereótipo de oriental que a gente tem é de uma pessoa extremamente organizada, metódica, e eu não sei nem quais são os dados demográficos desse tipo de problema nesse grupo, né? Mas muita gente deve falar, fulano tem toque. Não, ele só foi criado por pais que têm essa cultura de uma organização muito, muito mais rígida, uma regra mais... Às vezes tem, e outras pessoas não têm, outras pessoas que são orientais, que moram no Brasil, que nasceram, tem a 4ª, 5ª geração no Brasil, e não tem nada disso, as pessoas esperam que ele seja perfeccionista também, que ele tenha toque, que seja bom em matemática, né? Assim? Que seja bom em matemática, que seja genial em jogos de videogame. Isso aí é outro tema que a gente pode até discutir um dia, é interessante. Mas assim, essa banalização do que é toque, eu acho muito bizarro. Você tem alguma obsessão ou compulsão, Jesus? Eu sou da parte que é organizado, né? Que gosta de organizar as coisas. Só que não sempre. Não todo dia. Só organizado. É uma compulsão, né? Tipo, tem dia que eu vou lá e falo, tem coisa que tá bagunçada que eu vou dar uma organizada e tal, né? Aí eu deixo aquilo lá organizadinho, perfeito. Do jeito que tem que ser. Mas não é o tipo de parada que vai te incomodar. Não me incomoda em nada. Tipo, eu só arrumo naquele dia. Depois, deixa lá por uns 10 anos. Uma vez eu tava num supermercado, cara, e assim era um supermercado pequeno, então provavelmente as pessoas se conheciam todas. Teve um caixa, e tipo assim, nitidamente ninguém tava indo naquele caixa porque tinha um senhor, e ele fazia o seguinte, ele chegou com uma caixa de ovos no caixa, e ele tirava ovo por ovo e colocava especificamente dentro de 2 sacolas. Então, cada ovo tinha que estar dentro de 2 sacolas. Cada unidade do que ele estava comprando tinha que estar separado em sacolas. Em 2 sacolas. Uma dentro da outra. Não, esse cara, ele não tava querendo dar prejuízo na empresa, né? Ele queria sacola de mercado, irmão. Devia estar faltando sacola político, sei lá. Nitidamente, assim, o pessoal do mercado já sabia que aquela pessoa era assim, então ninguém contesta, deixaram a fila vazia, sabe? Cara, deixa o cara fazer o troço dele aí. Porque, sei lá, como era um senhor idoso, vai que você tenta impedir dele fazer isso, e o cara pode ter alguma coisa ali na sua frente, você não vai saber lidar, né? Até porque se alguém tiver um problema decorrente de uma crise por causa de toque, é muito difícil a gente tomar uma atitude, né? Tipo, o que você vai fazer? Prender a pessoa? Dar uma rasteira nela? Vai brigar? Não... E rola esse tipo de crise? A porrada, você não permitir a pessoa que ela exerça aquele toque, ela pode ter uma crise? Ela não vai ter uma crise, mas ela vai ficar com muita ansiedade, né? Ela Entendi, a ansiedade vai subir muito, né? Vai subir bastante, ela vai ficar trêmula e vai ficar... Pode ter até uma crise de pânico, mas só se for muito pesado mesmo, é bem difícil. Ou seja, vai ser muito difícil ela surtar. Muito difícil mesmo. Quando eu era moleque, lá em Bento Ribeiro, no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, tinha uma senhora... Eu nem lembro o nome, né? Então não vou falar porque eu também não lembro. Eu era molequinho, tá? E ela era conhecida por ser acumuladora de lixo, cara. Lixo. Ela não podia ver uma sacola de lixo na rua que ela catava e levava pra casa. De vez em quando,
chamavam a prefeitura e tudo mais, aí a Conlurb ia lá e tirava, né, aquelas montanhas de lixo que tinha no quintal. Já chegaram a ponto de ver a montanha de lixo acima do muro. Assim, um negócio absurdo. E aí, depois que ela faleceu, entraram realmente no terreno todo, na casa toda, e descobriram, tipo, realmente era um lixão, né? Que ela tava acumulando lá ao longo de muitos anos. E assim, o pessoal quando tirava da frente da casa dela, que ficava acumulado o saco de lixo na frente da casa dela, mas não tirava na parte de trás, né? Se bobear, né? E aí rola a história, né? Das coisas que foram achadas lá, sabe? Tipo, absurdos, sabe? E é um problema de saúde pro bairro todo, né? Exatamente. Até o lixo hospitalar, se não me engano, foi achado também no local. Nossa, então é um negócio bizarro, assim. E por conta de... Isso sim, um transtorno, né? Ela não podia ver uma sacola na rua, que ela pegava a sacola de lixo e levava pra casa. Então o pessoal deixava a sacola ali no poste, né? Pro lixeiro passar e levar, e ela passava antes do lixeiro e pegava. Entendi. E, cara, se alguém que tá ouvindo a gente tem algum tipo de compulsão, alguma coisa que acha que tá atrapalhando a vida, ou de repente nem tá percebendo que atrapalha a vida, ainda, sempre procura ajuda, tá? Não tenta resolver sozinho, não tenta... profissional. Não tenta diminuir, nem aumentar demais. Deixa que um profissional diz pra você, alguém com um olhar de fora, né? E tem aquela sempre também, não, eu não preciso, não, eu resolvo isso aí, eu sei do problema e tal, mas não é por aí, né? Quando a questão é psíquica, né, cara? Quando a coisa é da cabeça, não tem meio termo, né? Eu vou dar até um conselho pra galera, né? Melhor pagar o psicólogo do que o dízimo. Sim, e tem gente que fala que é muito difícil achar psicólogo, não sei o que lá, achar contato psicólogo seja em conta, né? Muitas vezes você pode ir numa faculdade e falar, tô precisando passar um psicólogo. E vai chegar o pessoal da faculdade, vai te acolher lá e vai jogar você no curso de psicologia, que tem gente fazendo os cursos, né? O núcleo de psicologia, né? De atendimento, sim. Geralmente tem nas faculdades, né? É bem simples, e da faculdade eles encaminham para um profissional que já está atuando há muito mais tempo, né? E fora as instituições também, aqui na cidade de Nova Friburgo, aqui tem diversas instituições, tem a AMA, que oferece apoio psicológico, a FAP e um monte de outras, né? Sim. A própria prefeitura aqui também oferece nos postos de saúde, inclusive. Tem muito psicólogo também que eles fazem, como é que é, a tal da consulta social, não é isso? Se eu não me engano, acho que é esse o termo, né? Que eles acabam cobrando o quanto que a pessoa pode pagar e não o quanto ele cobraria normalmente também, né? O psicólogo social ele trabalha mais nessa parte de assistência, né? Assistente. Então é mais público mesmo, tipo, então não é prefeitura. meio termo, né? Mas parece que é tipo uma pessoa que ele tá ali, ele não tá ali pra te cobrar, ele tá ali pra te analisar e na consulta faz parte do tratamento que você tem que pagar pela consulta, né? Isso. Faz parte do tratamento. Então a pessoa fala que simplesmente, não, quanto que você pode pagar? Sacou? Tem muito psicólogo que faz isso, né? Então, a questão da pessoa que, eu não posso procurar, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não sei onde achar psicólogo, não seria muito mais um mecanismo de defesa ou de medo que a pessoa tem de querer procurar algum profissional tem que confrontar da saúde, os problemas, né? de se confrontar, também, né? Confrontar os problemas e assumir, né? Da pessoa. Assumir a autodefesa da pessoa lá, acho que não tem problema. Ela vai lá e fala o tempo inteiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela se autoafirma para se defender. Quando ela fala, quando ela chega alguém e fala pra ela procurar um psicólogo, ela fala, não tenho nada, né? Aí se reprime. Não, muita gente acha que psicólogo é coisa de maluco, mas, cara, todo mundo tem questões, sabe qual é? Se você tiver um problema, o psicólogo vai te ajudar a identificar ele. Mas você não precisa estar achando que você tá maluco pra poder ir pro psicólogo, não. É saudável, é legal, é bacana, cara. Você tratar suas questões, se descobrir um pouco mais, ter esse exercício, até de falar com outra pessoa, cara. Isso pode te ajudar em N coisas da sua vida. Tenta, faz um esforço, porque é bacana, cara, faz bem. Por menor que seja o problema, é só perguntar pro psicólogo que ele já ajuda já bastante. Todo mundo tem questões pra resolver, né? E a minha questão agora é a seguinte. Vamos botar uma musiquinha? Sim, tá na hora, né? Bem-vindo, né? Tá na hora, Tá na hora de botar uma musiquinha. Só vou parar. Vai rolar agora um Hello Ghost Color. Boa. Hello. Então, não sai daí não. Banda friburguense. Sai daí não que a gente já volta, tá? É rapidinho. E daí? Estamos chegando.
You and find another shoulder on the rarefied atmosphere. All you left for me was sorrow. You just realized tomorrow so slowly. Nothingness was taking over. I felt like a refugee. There was nothing else to follow, but I had to move and swallow so slowly. Bad dreams night and day is haunting. Thought you were the most, now you're just a colored ghost. You just realized tomorrow love is something you can borrow. So please. Now the vultures used to hover. Now the vultures used to hover. Getting closer, inch by inch, like a painting made by Warhol. Coming something kinda hollow. So speed. Bad dreams night and day is haunting. Thought you were the most, now you're just a colored ghost. You just realized tomorrow love is something you can borrow. So please. Would you like to summertime with? Won't you spend your summertime with my love? My love. Won't you come in summertime with? Won't you spend your summertime with my love? With my E daí? E estamos de volta aqui com uma mensagem do Censura. Censura? Censura? É pra censurar ou não? O que tá rolando? Tá rolando um papo aqui. Primeiro tá rolando um beijo pra minha mãe, que tá me assistindo sempre. Obrigado, mãe. Ela tava esperando esse beijo, eu tenho certeza. E tá rolando aqui um papo sobre saúde mental. E a gente tava falando sobre a romantização de problemas que as pessoas têm. E, cara, eu vou ter uma que... Assim, essa é bizarra. Essa eu acho que é a mais esquisita de todas. Que a pessoa fala com o maior orgulho que é psicopata. Eu sou meio psicopata. Eu gosto de... Eu digo que sou meio psicopata. É uma parada atraente, sabe qual é? A mina que coloca no Tinder lá, eu sou psicopata. O cara que diz assim, não, eu sou metaleiro e meio psicopata. Ou então, eu sou motoqueiro e sou psicopata.
Cara, as pessoas não fazem Ou a eu menor sou ideia. psicopata, Ou só né? eu sou Porque psicopata. Acha que é o máximo, sabe? É ser psicopata. Jesus, ilumina a gente. Conta como é que é o inferno de ser um psicopata. Cara, psicopata não é nem metade que as pessoas pensam que é, cara. Psicopata é tipo. Não é nem transtorno, nem. É uma coisa que já tá verdade. além de tudo, já, sabe? É uma coisa Seria um que perfil psicológico? É uma é um doença perfil. psíquica, É uma né? doença mesmo, é doença psíquica mesmo já. Né? É doença psíquica. É, quando a pessoa ela vê um cenário, ela encontra que ela consegue derrubar aquela pessoa, aquilo que tá acontecendo, né? Ela destrói. Tá ali pra Seria meio que destruir, né? oposto ao psicopata, mas seria uma neurose, como equivalente a uma neurose, um neurótico, sacou? Que é uma neurose extrema, assim. Desculpa, eu tô sendo ignorante pra perguntar. Não acho que eu posso ser ignorante e perguntar, né? É melhor perguntar do que não perguntar, né, cara? É lógico, é melhor perguntar do que sair falando no programa, né? Mas tudo bem. A outra função seria lá na parte de que ela não consegue controlar um distúrbio, né? Ela não consegue segurar aquela vontade de fazer o errado, né? Ela chega lá e tem uma pessoa ali que irritou ela, ela não pensa duas vezes em terminar a pessoa, finalizar a pessoa. É uma falta de empatia, o que muita gente confunde Falta de com empatia. falta de sentimento, e não é isso, né? O ela psicopata tem pode sentimento. ter muito sentimento até, pode ser até extremo, só que ele não sente empatia, né? E nem todo psicopata é serial killer também, todo mundo acha que psicopata é ser serial killer. Mas é tipo assim, é bem mais pulverizado do que a gente imagina, né? Não é tão raro quanto parece, mas também não é tão comum quanto as pessoas dizem, né? Não é tão comum, né? Nem um pouco comum, Psicólogo, assim, de... não, psicopata e psicótico é a mesma coisa? Não, psicótico é qualquer tipo de distúrbio que a pessoa tiver. Ela é um surto psicótico, né? Por exemplo, a pessoa tem um ataque epilético, é um surto psicótico. Entendi. É bem simples. Agora, a psicopatia já é mais definida, né? Mais direcionada às situações que ocorrem. Ah, ela assim, vê um animal mordendo um poste. Ela vai e não gosta que o animal mordeu o poste lá e mata o cachorro. É Simplesmente tipo assim. a criança que mata, O cara- os animaizinhos O por cara é prazer. sem censura mesmo, olha lá. Psicoputa é aquela mulher que não controla a vontade de dar. Não, cara, não. Não é. Pode ser uma puta psicótica, mas não necessariamente. Podem ter prostitutas que são psicopatas, mas não necessariamente. Tá invertendo a A causa e efeito. compulsão não é vontade de dar, né? Não. Pra fazer uma pergunta aqui pro Jesus, cara, deve ser, eu acredito, né, que deve ser mais complicado, inclusive, pra identificar o psicopata do psicótico, por exemplo, como foi comparado aí. Justamente porque, né, o psicopata ele não necessariamente precisa ter algum transtorno, né, pra ser um psicopata. Então, visivelmente, ele é uma pessoa normal, a maioria das vezes. Então, eu tô perguntando, né? Exatamente, visivelmente ele é totalmente normal. E se você perguntar pra ele, obviamente que ele não vai responder que ele é psicopata. Se você bater um papo com ele, tá arriscado, tipo, passar pelo papo sem identificar que o cara é o Talvez psicopata. nem saiba que é É, a não psicopata, né? A não ser que você irrite ele. E ele demonstra as garras, né? Ah, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que é o nome? Narcisismo é um tipo de psicopatia, não é? Narcisismo é psicopatia, né? É psicopatia. Mas bem simples, assim. É bem simples, mas, Nossa. e eu acho que é o mais comum até, é que a gente encontra com mais frequência. E pra quem convive com alguém narcisista, com transtorno, cara, é terrível, né? Censura, psicopata é uma pessoa geralmente calculista? Geralmente Acho que calculista. não necessariamente, não. É só falta de empatia. É, né? gente. Não, calculista não. Ela não se prende em calcular as coisas até executar, né? Ela executa. Ela vai lá e faz a ação. Então a história do Hannibal Lecter é só uma. Tipo, hollywoodiano mesmo. Não, esse é um serial killer. Serial É killer um nível já passou da A humanidade. psicopatia Já não é mais elevada. já não é mais considerado humano, sabe? Qual é pelo padrão de... Mas é considerado psicopatia. Isso é psicopatia. É um nível Tá, extremo de tá. psicopatia. Mas, mas- eu acho que o nível mais mas- baixo é da pessoa narcisista, sabe? Porque as pessoas narcisistas são extremamente interessantes, elas são muito seguras de si, elas adoram ser
ter o papel principal. São sempre vítimas, são sempre pessoas, muito coitadinhas, então você fica com pena da pessoa. E quando você vê, ela tá controlando todos os aspectos da sua vida, né? Sim. Principalmente pra quem tenta ter um relacionamento com uma pessoa narcisista, quando ela vê que ela tá no caos, já é tarde demais, ela já tá completamente envolvida com histórias que ela não acreditaria se ela estivesse vendo de fora. Sim. E o problema Tem uma teoria da conspiração dentro da cabeça que... Ah, sim. E o problema maior ainda de se envolver com uma pessoa narcisista é que para você chegar perto dela, você precisa alimentar o desejo dela de ser narcisista. Então você acaba se unindo a ela, alimentando o desejo dela, alimentando a psicopatia dela, cara. Que é ruim, né? É a pior parte que tem. Porque Porque é ruim pros dois, no caso, né? Então o tratamento é quase que tipo uma doença, como eu vou falar, uma doença hospitalar mesmo, né? Às vezes a pessoa precisa piorar para conseguir enxergar os próprios sintomas, para depois ela conseguir ter a melhora, né? Sim, mas o tratamento é bem simples, só procurar um psicólogo de TCC, terapia cognitivo comportamental. Ele vai passar os princípios de como fazer a modificação do comportamento sem afetar a vida que a pessoa leva, né? Bem Excelente. simples até. Aí é por... Como é que é a palavra mesmo? É por condicionamento mesmo? Isso, por condicionamento. É meio que você tá programando uma máquina. Sim. Como a gente costuma É um dizer. algoritmo, na verdade, que tá fazendo. É um Tipo algoritmo. adestrar cachorro, tá ligado? Estímulo-resposta. Você alimenta, você dá, se fizer direitinho, você dá o biscoitinho. A gente usa por brincadeira isso na psicologia, mas é um assunto bem sério até. É que Desculpa, a gente vai zoar mesmo. por muito tempo. Por mais que o assunto seja sério, a gente vai fazer piada. Isso não tem jeito. Que assim, é uma coisa bem que já foi com muito tempo escondida da psicologia, né? Mas aí em 90, década de 90, perto de 2000, ele foi aceito a ser um tratamento psicológico. É uma coisa bem pesada mesmo. Seria até extremo, né? Porque Mas você o que tem você que... tá falando envolveu muito estudo também, né? Ah, sim. Muito estudo. Então, Muito teste também, porque science, bitch. Mas ainda nesse tema do narcisista, cara, tem alguns traços, não são todas as pessoas que são assim, eu vou identificar alguns traços que são comuns, mas não quer dizer que todo mundo que tem, pode ter outro problema, pode ter outra coisa que atrapalha a vida social da pessoa, mas tem umas barreiras que a pessoa não consegue ultrapassar. Por exemplo, ela não consegue se manter num emprego por muito tempo. Porque ela eventualmente vai se achar vítima ou vai se achar acima de todo mundo e não vai conseguir. É o que você falou, tem que alimentar, o narcisista tem que ser alimentado para ele ficar num lugar, né? Se ele não se sente foda no lugar, ele mete o pé. Se ele não se sente vítima ou dono da situação, ele não tem motivo pra ficar, né? ele acaba saindo. Também não mantém amigos por muito tempo. Também tem um período curto de amizade, uns 2 anos, 3 anos. Assim, muito esforço, alguém faz uns 4 anos de amizade com essa pessoa. Ela sempre é vítima, ela sempre tem algo ruim pra falar dos outros. Ela consegue... Você começa a perceber que você está sendo envolvido numa história em que a pessoa é sempre a coitadinha e você vê que não tem saída. Você tá se exasperando, tá tentando dar conselho, tenta dar o ombro e vê que aquela pessoa volta para aquela situação. Você começa a perceber que você tá alimentando a situação. Você tá alimentando essa dinâmica da pessoa se colocar para baixo e você colocar ela para cima. E ela começa a fazer isso de propósito, para que você ajude ela a subir de novo. fique sempre ali e vira uma função, tá? Quando você vê, você tá preso nisso. É difícil acordar. Aquela questão do casal, né? Que é o sexo depois da briga, né? Que vocês brigam, Sexo ficam de na merda e reconciliação, tal. É o sexo de reconciliação, né? E de repente, porra, a gente se ama, né? E precisa ficar na merda, brigar e tudo. Exato, é uma Pra dinâmica isso tóxica, acontecer, né? pra dizer que eu tô feliz, né? Que nosso casamento, nosso relacionamento é feliz e bom. Você e já caralho, tem um parâmetro, né, do que é estar feliz e o que é não tá, né? mas o problema é que você não consegue pegar vamos falar meio que budista ali, né? Você não consegue pegar o caminho do meio, né? Você tem que estar sempre num extremo ou outro. Pode crer. Isso aí. Não alcança equilíbrio nunca. E se alguém que tá ouvindo se enxergar numa situação em que você tá envolvido com alguém assim, gente, não é vergonha você sair dessa situação. Eu sei que a pessoa, o narcisista vai tentar você se sentir culpado e vai até usar
tem gente que chega no fundo do poço e continua cavando. É verdade, mas é isso mesmo. É exatamente quando isso. o fundo do poço ajuda a ter os outros levantando. E essa pessoa vai tentar fazer você se sentir culpada por querer sair disso. E vai começar a chantagem emocional. Eu vou morrer, eu não consigo fazer nada. Ou ao contrário, ela vai começar a fazer uma situação com você em que ela começa a falar assim, não, você não é ninguém sem mim. Eu te enalteci. Você não vai conseguir achar outro parceiro se não for comigo. Você não vai conseguir nem trabalhar se eu não estiver aqui te apoiando. Essas palavras, essas frases... Lógico, tem gente que fala isso no calor do momento. Tem gente que fala isso com a cabeça quente. Todo mundo tem direito de falar uma besteira de vez em quando. Mas toma cuidado com a sua saúde mental, porque essas pessoas, elas vão sempre te sugar. E elas nem têm, assim, elas não são vítimas de uma doença, não dá pra botar elas como coitadas dessa doença. Mas elas não são nem culpadas, elas fazem isso por não entender o outro. Sabe? Ela não tem empatia, ela não sabe que ela tá fazendo nada de errado. Pra ela tá só criando o próprio mundo. Sabe? Ela tá se sentindo bem, é isso que faz ela mover ela. Então, se você tá se vendo numa situação dessa, procura ajuda e sai dessa situação. Não tenha vergonha. Podem te culpar, podem falar que você foi frouxo, covarde, que você não ama. Cara, você amou enquanto deu pra amar. Mas assim... E a primeira pessoa que você tem que amar é você, né? Isso. E mesmo que seja um parente, tá? Pai, mãe, paternidade e maternidade não livra ninguém de doença mental, não. Tem... como o Censura falou, tem gente que continua cavando o fundo do poço, né? Mas é aquela parada, né? Ah, só eu que consigo te tirar do fundo do poço. Mas só que assim, você cava 3 metros, eu tiro 2 metros só, sabe? Eu te levanto 2 metros, sacou? E você vai sempre cada vez mais fundo e vai... tem várias dinâmicas que, cara, é difícil identificar, até porque a gente fica... Você não é culpado de pensar 2 vezes no assunto. Porque você pode pensar, eu fui trouxa. Cara, você não foi trouxa. Você acreditou... Você tá sendo trouxa, né? Não. Sacanagem, tô zoando. A gente só enxerga quando tá pronto pra enxergar. Você só vê o problema quando você tá pronto pra ver o problema. Enquanto você não estiver pronto, seus amigos vão falar, cara, sai dessa. Você tá contra meu relacionamento, você é contra a minha família, você tá contra a gente. Você não tá pronto ainda pra ouvir isso. Quando você tiver... Eu tô a favor de você. E não tenha vergonha. Se algum amigo seu te avisou de uma situação, você não acreditou, e depois você vê a situação, não tenha vergonha de ir até pedir desculpa pra esse seu amigo, ou agradecer que ele viu isso. Porque às vezes a gente fica muito envergonhado de ter se envolvido numa situação dessa e pô, não vou nem falar com o cara, né? Eu esculhambei o cara quando ele me avisou. Vai lá e fala com o maluco, sabe? Um cego não pode guiar o outro, né? Um cego não pode guiar o outro, com certeza. Papo pesado, né, gente? Não hora de chegar nesse ponto aqui. Ia chegar. Pesado, né? O papo é pesado. Mas vamos falar de... Vamos falar? Vamos ouvir uma música? Vamos ouvir uma musiquinha, né? Mas já vai botar outra? Só pra desanuviar. Só pra desanuviar. Um assunto mais animadinho depois. Não tem como voltar um assunto mais animadinho. Então a gente volta num que seja menos pesado. Menos pesado, talvez. Menos Eu pesado. vou conseguir recuperar da minha depressão, né, meia hora. Não, fica tranquilo, Zipo. Fica tranquilo que a gente já volta. Sai daí não. E daí? E estamos de volta com o programa E Daí? Olha só, hein? Deu pra dar Ai, Jesus. uma relaxada, né? Pô, respirar um pouco, curtir. Esse clipe que a gente viu era a galera do Mameluco Canibal, não é isso? Mameluco galera Canibal. do Rio, cara. Galera do Rio aí, Plug e Júnior Abreu, fazendo um som maneiro. Galera que é originalmente de Guadalupe, no Rio de Janeiro. Pro Jesus, todo mundo aqui é do Rio, cara. Sim. É tudo carioca. Ah, tá. Não, mas o carioca aqui sou eu. Esses dois aí não são, não, cara. Esses dois são fluminenses e ficam dizendo que são carioca, sacou? Não, eu falo pra todo mundo, eu sou carioca. Eu sou niteroense. Carioca é vagabundo, rapaz. Eu sou fluminense, mano. Eu sou vagabundo, porra. Tô carioca. Do toque também. Aí aqui, se você conhece alguém que tem clipe, alguém que quer divulgar a música, botar aí, cara, manda pra gente também, ó, no Instagram, programa.edaí, no Discord.
Né, Zipo? No Discord, você tá começando a No controlar. Discord, vamos botar falar nisso, a gente tem que fazer os botzinhos, né? Pra gente botar o canal do Discord. Aqui quem tá, quiser participar tá do muito Discord precário também. ainda, tá muito precário. Calma que a gente tá Não, começando, não tá entendeu? Só tá engrenando, Então, entendeu? daqui a pouquinho as coisas é aquela história. A gente tá construindo o carro tá avião frio, enquanto ele tá voando, tá ligado? A O gente, carro tá frio, pô. a gente montou esse programa em uma semana, né, cara? Tropical, pô. É, em uma semana não, 3 dias, né? Que a gente isso aí. planejou, Porque na planejar na verdade sexta, ele de já tava novo. fazendo coisa antes, entendeu? É por isso que ele tá falando uma semana, porque ele já tava fazendo os textos antes, as coisas antes. Não, Né? eu espirrei sem um conhece programa quem é aqui, figura, velho. né? Mas de repente eu cheguei pro Daniel assim, não, fica tranquilo, tem 4 meses de programação. Eu falei, caralho, É isso aí, vambora. Vá 4 mesmo. meses, só pra começar, entendeu? Eu gosto de me planejar, eu tenho toque. Entendi. Ele deve ser um psicopata também, cara. você tem cara de psicopata, essa cara que você fez aí agora. E aí, vamos comentar aqui de leve. Essa de leve, a gente não precisa entrar muito no assunto, mas tem muita pessoa que, de tanto dizer que tem algum distúrbio alimentar, acaba ficando, né, cara? Com distúrbios alimentares. Diz que tem anorexia, diz que não sei. Tipo assim, começa como uma brincadeira, mas vai entrando na cabeça, principalmente das meninas. Quando vê, tá fazendo bulimia. E quando vê, tá fazendo bulimia, né? É tipo uma brincadeira perigosa de se fazer, né, Jesus? Sim, sim. Porque isso passa de uma pessoa pra outra, né? Tipo, a pessoa vai comer uma coisa que ela não gostou, se sente mal, a amiga vai falar, não, coloca o dedo na garganta e vai lá no banheiro, né? Mas isso é um problema que vai passando de pessoa pra pessoa, a pessoa acostuma, né? Fala, comi uma coisa, eu engordei. Eu sei como tirar isso do meu corpo. E acaba virando vício depois, né? É perigoso virar vício. Cara, eu não É um- consigo imaginar um negócio desse. É um problema mental contagioso, então, no caso. Contagioso. Olha só. Nossa. Doideira, né? Passa de pessoa. Loucura. Cobrança E assim, social. Contágio é por ideia, né? Vai No passando final aquela né? é a história da referência, né? Que Gente. você tem, não é isso? É. Você vai sempre tendo o que você tem de referência. Ah, não, pô, fulano não gosta disso, eu não tenho que gostar também, né? Sim, E sim. acaba Loucura. dizendo, se convence de que não gosta de determinada coisa. Não como giló, sacou? Que giló é Sim, pra sim. caralho também, né? Tanto que tem. Eu não gosto de picanha, sacou? Porra. Mas tem uma luta real pra tentar tirar páginas de conteúdo que ensina a fazer isso, porque aí não é caso nem de censura, é saúde pública, né? A gente tá falando da saúde das meninas que Saúde pública. não tem proteção contra essas coisas, Aí, né? porque aí, no caso, quando você. Provavelmente deve ser algum crime, né? Pra poder você chegar a intervir dessa sim, forma. porque você Se tá- atentar contra a saúde pública é crime, né? Você tá tentando contra a saúde de outra pessoa. Exatamente. Então, não tem essa de liberdade de expressão, não, cara. Não, é outra. Liberdade de expressão Liberdade de feminista. expressão é outra coisa que um dia a gente até pode discutir aqui, mas. E tem que fazer tem um uma frase programa sobre interessante até liberdade de no expressão título na regra do chat aqui, que é interessantíssima, né? Que você fala exatamente disso, né? Recriminação é uma forma de silenciar, não confunda com liberdade de expressão. Exato. Se você tá calando alguém, você não tá exercendo liberdade de expressão, você tá suprimindo, tirando liberdade de expressão de alguém, né? Exatamente E isso. quando você xinga, né? Quando você diminui a pessoa, isso que o Léo tá falando, você tá calando a pessoa ali, né? É complicado, né, cara? Você tirar o direito de uma pessoa. É aquela história, não é só a questão da liberdade de expressão, tem que lembrar daquele ditado que isso é antigo, isso é coisa dos meus avós falando, né? O teu direito termina onde começa o do outro, né, cara? Exato. Exatamente. Acho que é mais simples até a situação, né? Sempre que você botar alguém abaixo de ser humano, você já não tá mais tratando como igual. E muita gente não percebe a diferença entre respeitar a opinião da pessoa e respeitar a pessoa também, né? Porque a pessoa você pode respeitar, a opinião você não precisa respeitar, mas aquela pessoa, aquele ser humano é digno de todos os direitos, de todas as leis, proteções. Você pode não regalias. concordar com a opinião da pessoa, À mas vontade. respeitar você tem. Mas respeitar tem. Antes que a gente fuja do assunto, porque a gente começou a escorregar bonito aqui. Daqui é normal também, né? A gente até que só fez isso uma vez até agora, tá bom. Tá bom. Parabéns aos envolvidos. Fala, tá aí, uma outra romantização das coisas também é a dislexia, né? A distração, né? Às vezes a pessoa é simplesmente distraída e ele fala, não, eu tenho TDA, TDAH,
Tem um Ah, monte de sim. sigla pra essa porra, mas fala a mesma merda, né? Não, E aí- praticamente teve uma epidemia de TDAH uns anos atrás, né? Umas o décadas consumo- atrás. Que não faz que o sentido, consumo né? de Ritalina cresceu assim, Ritalina, tipo, de né, uma cara? forma Eu que vou- caralho, né? Tipo, Cara, quando o South consigo- Park faz um episódio sobre o tema, é porque o bagulho tá muito ruim, sacou? Tem um episódio nessa época aí que você tava falando uns 20 anos atrás, tem um episódio do South Park falando sobre isso. Mas se o South Park colocou lá no assunto, É porque ficou tá sério. muito ruim o negócio, cara. Senão não tinha virado esquisito, tema né? do programa. Como é E que... essa questão da Ritalina, isso é perigosíssimo, né, cara? porra, nossa. Jesus, quem Rapaz. diagnostica TDAH? É o professor? TDAH é o mais um psicanalista, né, que vai verificar essa parte. Ele vai analisar o perfil da pessoa, como ela foi gerada, como foi criada, né. É bem simples até de identificar. Nossa, Geração da pessoa desde criança, né, como que ela se comportava na escola, dentro de casa, na casa de amigos e parentes, né. Então depende da criação mesmo. Eu já vi caso, e aí... Eu não vou citar muito sobre o caso, mas um profissional chegou a diagnosticar... Não é diagnosticar, né? Ele tinha dito que tinha uma criança que tinha altas habilidades, como se fosse um gênio, sabe? Mas, assim, nitidamente a criança tinha um problema seríssimo de TDAH e provavelmente de psicopatia, porque era uma criança má. Ela não tinha empatia mesmo. Você via que a criança, tipo assim, ela fazia de maldade, ela plantava discórdia de propósito. Ela sabia que ela estava fazendo errado, mas ela não sabia que estava ferindo os outros. Pra ela era bom. Então, tipo assim, tem gente que diagnostica e fala isso e manda sem procurar um especialista. Acha que controla o diagnóstico dos outros como se fosse uma mágica. Ah, TDAH, não, isso aqui é altas habilidades, vai distribuindo, sabe qual é, para as crianças. Sim. Aqueles testes de Facebook, né? Faz um teste de Facebook. Eu tenho uma história minha mesmo, né? Que eu ia numa profissional e tal, e eu comecei a buscar um serviço psicológico, né? Atendimento, justamente porque eu achava que eu não conseguia estudar, né? E aí eu comecei a conversar com a mulher e tal. Ó, a mãe do Leonardo aí, ó. Cara, sem... A mãe do Leonardo. Montou a mãe aí, velho. Minha mãe, meu nome é Zico, porra. E aí o que rolava? Bem-vindo aí, mãe do Leonardo. E o que rolou? A mulher falou comigo, chegou num momento que ela falou assim, cara, você não vai conseguir estudar enquanto você não tomar um remédio. Aí eu pensei naquilo, né, que no final das contas é pra você refletir, né? Eu pensei naquilo, eu falei, porra, cara, eu acho que eu vou fazer um negócio melhor, eu vou trocar de profissional. Tá ligado? Porque, cara, como é que uma pessoa... Primeiro que um psicólogo, ele não pode... Porra, deve ser minha mãe mesmo, hein? Oi! Não sei não, depois eu mando mensagem pra ela. Como é que um psicólogo, um psicanalista, ele não pode receitar remédio, né? Ele não pode fazer transcrição, não pode fazer isso. Transcrever ele não pode, mas ele pode orientar. Ele pode te encaminhar para um psiquiatra, né? Ou coisa do um tipo. psiquiatra, exatamente. Cara, eu posso contar uma história bizarra de um psicólogo que eu fui uma vez? Posso você me responder uma pergunta antes? Ah. Por que você falou professor? Mãe, beijo pra você. Se é que você é minha Porque mãe realmente foi um professor que diagnosticou um aluno. Tipo, nada a ver, sabe qual é? Foi um professor lá que achou isso que... acontecendo algumas vezes. Tá ligado, né? Sim, já vi acontecer algumas vezes perto. Como é que é? Professores De professor dizer que a pessoa diagnosticar a criança com TDAH e não tem nada de Dá TDAH. Ritalina pra ela, porra. É Sério. um professor sem paciência que quer É o que eu tô falando, não tô falando que não tem que tratar o TDAH, eu tô falando que não é a pessoa, esse não é o profissional. Não é esse o profissional que ele pode até acertar. É aquilo que eu falo, bicho. Por exemplo, eu modéstia à parte, eu sou um bom radialista, né? Eu posso chegar ali e apresentar um programa de rádio, mas eu não posso chegar e fazer uma cirurgia agora, porque eu sou um bom radialista, sabe? E nem simplesmente falar que o Daniel é psicopata, né? Exatamente. Radiografia talvez. Não, a gente pode falar porque a gente já conhece o Daniel. Né? Se fizer radiografia, até dá, eu acho, talvez, não sei. Com radiografia, né?
Ai, cara. Entendi. Já entrou, entrou cara, no espírito do Idaí vou- já vou- rapidinho. Muito bem. Agora você Já vai ter já. que voltar aqui, né? Já vai saber porque ele vai ter que voltar, né? Vai ter, É, tá lógico. incorporado já no programa. Tema pra ele não vai faltar, não. Isso aí. Agora faz sua pergunta, cara. Você ia fazer uma pergunta. Não, você na ia falar um pergunta, negócio né? Eu ia contar uma história bizarra que uma vez eu fui num. Assim, me disseram que era uma psicóloga, eu fui, né? E, mano, literalmente a mulher, assim, segunda sessão, ela. Bom, eu tenho que contar que a mulher tinha um sotaque, né? Eu tô um sotaque de outro país que eu não consigo, assim, identificar qual o país, eu falava assim. Ah, não, eu sei. Isso aí é o concorrente do Jesus. Ô pai! Ó, pai! Ô pai, o É o Henrique sotaque de Cristo, mano, falando. Era o Henrique Cristo de saia, então. Porra, então. Ela começou Mas ele- com uma frase que, cara, já me deixou bolado. Que ela chegou assim: você sabe que a física quântica é um assunto sério? Ih, Ela era psicóloga ou era coach quântica? calma! Eu sei que física quântica Calma! tem a ver física quântica com psicologia, cara. Calma que vai Você vai começar a melhorar. estudar os átomos aqui, velho. Cara, ela chegou assim: vamos fazer um mapa da sua mente, né? Então ela me pediu pra andar pela sala. Anda pela sala pra gente ver. Você solta e anda. Eu, cara, tô pagando, né? Então vamos ver. Cara, naquele momento, vamos ver onde isso vai chegar. Porque eu sei que vai vir. Cedo ou tarde vai chegar. Aí, beijo da mãe, Leonardo. Responde o... Eu que mandei o beijo pra ela. Ah, era uma cigana. é ela mesmo. Cara, eu não sei se era uma cigana não, mas... Em dado momento, eu tava lá andando pela sala dela igual um maluco, e ela falou assim, sente. Cara, Ela pediu pra ler sua mão, era cigana mesmo. eu vou sentar. Ela pediu pra sentar, eu vou sentar. Eu não tinha entendido que, na verdade, ela falou sinta, só que ela não sabia conjugar o verbo direito. Ela falou sinta, mas senta. Eu sentei. Aí ela olhou pra mim assustada. Você sabe que essa posição que você adotou é porque os fantasmas dos bebês abortados de sua família estão interferindo na sua vida. Como assim, mano? Os fantasmas dos bebês abortados estão da minha família, estão afetando a minha vida. Eu fui embora, né, amigo? Tchau! Não deu pra esperar ver onde é que ia dar, não. Então eu Já vou tava procurar. muito fora do caminho, cara. Então eu vou procurar os caça-fantasmas. Não preciso de um psicólogo. Fechou o problema, resolvido. Agora, quem era o pai do Resolveu o Quevedo? problema. Eu acho que esse troço aí era um daqueles consteladores, sabe qual é? Tá com muita cara. Esse eu não conheço, não. Ih, é um programa só falando mal dele, se você quiser. Astrologia, certeza. Ah, também. Não, aí é muito pesado pra mim esse assunto aí. Eu não tenho Tá aí, espírito. não, é um assunto para um outro tema interessante, mas e a galera que confunde teologia com psicologia, né? Tipo, Teologia com psicologia? porra, o que, meu irmão? E o que tem eu não vou falar de igrejas nem nada, né? Mas o que tem de líderes religiosos que fazem psicologia justamente pra manipular a massa, mano. Cara, isso aí eu não posso falar muito, não. DM também não, porque a gente é faculdade de comunicação, e uma das disciplinas da faculdade de comunicação é justamente psicologia nesse ponto aí, pra você aprender a manipular as pessoas. Sim. É daí, inclusive, que eu tenho conhecimento do condicionamento, né? Não Ó, sei. tu não vem falar que não, tu é publicitário ainda. Então, tá não pior sei do que quem, eu ainda. não sei quem foi seu Tem professor. a porra toda. Não Eu sou sei. jornalista, a minha habilitação é jornalismo, entendeu? Da Chapolin. DM é publicidade. Chapolin, É eu vou, pior ainda. Ele vou já tá derrubar. tentando me manipular, olha só. vou derrubar seu argumento. Se a gente soubesse manipular as pessoas e fazer o que a gente quer, a gente não tava na dureza que a gente tava, amigo. Verdade, né? Já leu ali a descrição do programa daí, ó? Você lembra, né, o que tá escrito lá. Vou repetir pra você entender o espírito da coisa, ó. Escuta os Pera aí. erros, escuta os Repasso, erros. tava aqui orando, né? Eu- Programa de entretenimento e variedades. Já fomos um programa de rádio de universitária, já fomos um programa de rádio FM e agora somos pobres. Exato. É só o que a gente tem é isso aqui, Se nós cara. levasse, nós não tava aqui orcando, não é isso? É, isso aí. Porra, meu irmão.
É uma coisa que me deixa puto alguém me acusar de ser manipulador. Porque eu chego assim, cara, se eu soubesse manipular as pessoas, você acha que eu ia fazer de tudo só pra foder o teu psicológico em vez de pegar muito dinheiro num banco, sabe qual é? E tá bem de vida pro resto da minha Pois vida. é. Mas se eu tivesse esse poder que as pessoas dizem que eu tenho, eu tava muito bem, sabe qual é? Com certeza, na merda que a gente tá, a gente não estaria, com certeza. Não estaria. Bom, Cara, agora você tem mais pergunta pro Jesus aí? a gente vai falar agora de um último tema. Deixei pro final pra gente poder encerrar triste. Meu Deus. Eu não vou me recuperar, né? Cara, muita gente. Não, mas muita. Agora, sem brincadeira, muita gente tem romantizado o que é depressão e ansiedade. Sabe? Como se fosse um atributo. Aí Essa perigoso parada é demais de séria fazer. demais. Um cara. atributo incrível, né? Tipo. Ai, gente, eu tô. Principalmente influencer, cara, que do nada, assim. Gente, eu tô num quadro depressivo, eu vou parar de postar, eu tenho que me afastar das redes. Uma semana depois, gente, voltei porque vocês pediram seguidores. Muito obrigado pela ajuda que vocês me deram pra eu sair da Vocês me deram depressão. tanta força, em uma semana eu Então, saí. Só complementando, no final das contas, ela é uma narcisista, né? Ela não é uma. Ela não tem depressão, né? Porque ela voltou fala lá as coisas no lá, começo. voltou no início, né? Porque ela chega e fala: não, eu tô na merda, que não sei o que. Na verdade, ela quer os likes, ela quer as respostas, todo mundo Ela mandando quer o mensagem tapinha de nas costas, carinho, cara. dizendo: ai, nós te amamos, por favor, não pare de gerar conteúdo e o caralho é 4, né? Isso aí. E geralmente todo mundo tem ansiedade, né, no caso. A gente fala de romantizar e tal, né? Mas todo mundo tem aquela sensação de ansiedade. Já passou por isso alguma hora. Só que, às vezes, a pessoa tem tanto que ela não consegue se controlar mais, né? Esse é um problema bem grave. Mas, questão para tratamento de ansiedade, é só quando a pessoa tem mais uma crise de pânico mesmo, que ela não consegue estar em algum lugar ou fazer alguma coisa que ela precise fazer, ou programa alguma coisa. Vou sair para uma festa e ela não consegue ter uma crise de pânico. Nesse caso, ela já pode começar a procurar um psicólogo para ajudar nesse caso, né? Então, todo mundo tem ansiedade, realmente. Mas questão de depressão pode ser um caso que a gente, um dia aconteceu uma coisa, a gente ficou triste ali, naquele momento, né? A gente já começa a falar, não, tô com depressão, vou procurar um psicólogo. Não é o caso, é só uma Exatamente. fase que ela tá passando. Não confunda tristeza com depressão. Com depressão. Ela tô pode passar por deprimido, um momento né? depressivo, mas não que ela esteja com depressão, que ela seja um caso clínico de depressão. Não, e tem, É bem Até profundo. porque depressão é uma coisa física, né? Chega a questão de ser. química no cérebro, né? Sim, a questão química no cérebro, que o cérebro para de. É uma questão de sentimento, né? Biológico, né? Isso, o cérebro para de produzir enzima, né? A serotonina. Para de vez, ela zera. Né? Nossa, zero mesmo. Chega a zerar. Nossa. Aí não tem outro tratamento. Basicamente- Uma medicação, né? basicamente é É, viver no medicação. inferno, né? É viver É. sem alegria, literalmente, sem alegria. A pessoa não consegue se alegrar mesmo que aconteça uma coisa boa pra ela, então, né? Pode entrar um Pode- unicórnio voando pelo seu quarto, cagando ouro em você e você tá... Ah, legal, é um unicórnio. Ela pode até se não, sentir mas chorar. feliz em algum momento, pode até rir em algum momento, né? Mas Sim, aquilo vai passar em questão de segundos, assim. Em geral, ela não tá bem, né? Se Não. bobear, ela ri mais porque ela sabe que aquilo é uma coisa engraçada, não porque ela acha graça. Isso, exatamente. Sacou? Eu tenho- Tipo, eu tá tenho- todo mundo rindo, isso aqui é uma piada, né? Vamos rir. Eu Sacou? tenho, Mas eu não achei graça nenhuma. eu tenho uma amiga do meu coração, tipo, uma pessoa que eu amo muito mesmo. E ela passou mais de 10 anos diagnosticada erradamente com depressão, quando o que ela tinha, na verdade, era... como é que tem a variação muito extrema? Polaridade? Bipolaridade, isso aí. Então, tipo assim, ela tomava muito remédio, umas doses, assim, surreais de remédio, sabe? E ajudava em algum nível, mas como não era o medicamento correto, também fazia muito mal. Então, nas épocas de... Não é mais mania, como é que chama agora, Jesus? Na época boa, esqueci o nome. Fugiu. Fugiu, né? também. Fugiu. Mas Pensar na palavra. Escreve, vai lá. a variação entre mania e depressão, né? Por isso que era maníaco depressivo, chamava antigamente mania. Euforia. Obrigado, Noelle. Obrigado. Você é um anjo, você é um amor da minha vida. Manoel. A fase Eu de acho que essa mulher euforia... serve pra ser sua esposa, hein?
Aí, deu match, Noelle? Deu match? Vamos conversar depois. Aqui. Mas a fase de euforia dela, ela achava que era o remédio que tava fazendo bem. Nossa. E aí já tava, tipo, tomando remédio há muito tempo. Aí, ó, Noelle, aí arrumei um match no programa. Aí, que fita, hein? E acabava que na época da depressão, e ela já tava com o corpo totalmente acostumado com o remédio. Então ela precisava de doses cada vez maiores. Criou resistência, gente, que perigo. Puta, olha a merda que Então, o cara até fez, né? Que Até um diagnóstico errado, né? E é um pesadelo, cara. Viver na ansiedade ou na depressão é um pesadelo. A cabeça não funciona. Então não é essa tristezinha, ou então, vocês têm que gostar de mim porque eu sou depressiva. Tem gente que se apresenta assim, cara. Isso aí é carência, né? Jesus, existe alguma forma de poder. Como a gente tá falando aqui, todo mundo conhece alguém que tenha depressão de verdade, né? Todo mundo conhece alguém. Sim. Existe alguma forma de um amigo, por exemplo, eu quero ajudar esse meu amigo. Eu sei que é difícil, que não adianta eu falar com ele, porque é o que ele fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, sacou? Existe alguma forma. O que um amigo, uma pessoa de fora, pode fazer pra ajudar uma pessoa que tá vou mais longe, Chapolin, até entra. Mas ele não tem vontade e ânimo pra reagir a isso. Sim, eu entendi. É só resumir mais, assim. O que eu, como amigo, posso fazer pra ajudar uma pessoa dessa? Deprimido. É o suporte como amigo mesmo. Não tem, além de encaminhar pra um profissional, né? O suporte, ele de estar junto com a pessoa, sempre perto dela, auxiliando e dando aquele apoio meio que moral mesmo, né? Euforia é nome de festa rave. Então, você vai pra euforia, porra, vai passar. Não vá pra festa depressão. Não tem realmente muito que você possa fazer, né? A não ser dar um apoio. Isso que você falou é importante, porque o apoio não é mandar a pessoa lavar louça ou vai passear, sai, pula na piscina que vai melhorar, vai pra um clube. Vai ocupar a cabeça, né? Isso não é apoio não, tá, gente? Apoio é estar do lado da pessoa ali, fisicamente, tá? Tá lá. Exatamente. Sabe qual é? Ouvir quando é que a pessoa quer falar, se ela não quer falar, não insistir. Deixa, às vezes a pessoa só quer uma presença, só saber que não tá sozinha. Exatamente. É o suficiente pra cabeça não ir pra longe, pra um lugar ruim. Virar. Tome bastante cuidado com como abordar o assunto também, né? Porque às vezes você pensa que você tá acolhendo, na verdade você tá expulsando a pessoa, né? A pessoa vai se afastar de você justamente por não querer encarar o problema. Tem que ter tato também, né, cara? Tem que ter cuidado com isso, porque né? o depressivo, quando ele quer sair da situação, se chegar pra ele e falar assim, vai dar um passeio que melhora, você vai piorar muito a situação, porque ele vai dar o passeio porque ele quer melhorar. E quando ele voltar e não melhorar, ele vai achar que a culpa é dele. Então, além de toda a tristeza que ele já tinha acumulado, ele ainda vai ficar culpado. Criou uma nova, né? Criou uma nova. Tem algo errado comigo, porque era só passear e melhorar e não melhorei. Algo tá acontecendo. Eu sou amaldiçoado. Tem uma coisa comigo Tipo, o cara me mandou passear, nem ele quer ficar perto de mim. Ou isso. Tem uma parte que é bem importante também do apoio, é quando você pergunta pra pessoa se ela quer a presença de alguém, ela fala que não, e você mesmo assim chega perto. E esse é um problema. Se a pessoa não quiser uma presença de ninguém, se ela quiser ficar sozinha, é importante dar esse espaço pra ela. Respeitar também. Respeitar o espaço, né? Porque muita gente, a gente vai lá pra chegar e dar o apoio pra ela, e ela vai se receber com um coice. Vai dar uma porrada. E você nunca mais vai querer voltar perto dessa pessoa. É o que eu falei, né? E Se acaba. você não tem tato, a pessoa acaba se afastando de você, né? Eu já vi uma coisa acontecer também, Jesus. Não foi diretamente comigo não, mas era uma amiga de um amigo, tava com um quadro depressivo, diagnosticada, tomava remédio, acho que era o Prazolam e... Esque, não lembro. Bem, ela tomava uns remédios, estava diagnosticada, era sério o negócio. E eventualmente, com o tempo, fazendo tratamento, tipo assim, levou acho que 2 anos, ela realmente começou a sair do quadro, começou a melhorar. E ela cortou o contato com esse amigo e me pareceu o seguinte, mesmo o cara estando do lado dela pra apoiar, pra ela era uma lembrança dolorosa, de certa forma. Então aquela amizade tinha ruído, não por culpa de ninguém, mas porque aquela pessoa não conseguia mais lidar com aquela amizade, porque pra ela trazia algo ruim.
E às vezes acontece, gente. Amizades acabam não é só por maldade, não. Às vezes acaba porque acaba mesmo. Não tem nada de errado. Ninguém tá fazendo nada ruim um com o outro. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Acaba a sincronia ali, não tem mais o que fazer. Às vezes aquela pessoa que está causando mal pra ela tá deixando ela depressiva, mas ela não está nem com depressão. Mas nesse caso, como ela já estava medicada e tratada, né? Então possivelmente ela já estava com um quadro bem pesado mesmo. Cara, antes da gente fechar aqui, eu tenho uma história pra contar aqui, que você falou da questão de bipolaridade e tal. E eu passei por uma situação que uma pessoa bipolar me colocou que foi muito sinistro. Foi quando a gente fazia faculdade ainda, na época que nós estávamos na faculdade. Dave conhece a pessoa, não precisa citar nomes. Nós fomos pra uma noitada, depois da aula na sexta-feira, né? Partiu todo mundo, fomos pro centro da cidade, não sei exatamente pra onde fomos. Tinham alguns professores com a gente, sabe, a galera toda, turma. Todo mundo bebeu pra caramba, depois da madrugada cada um foi para suas casas. E eu, quando cheguei em casa, tava com minha esposa, deitamos na cama, o telefone tocou, e era essa menina, amiga nossa, nos dizendo que um dos nossos professores tinha falecido, que ela tinha acabado de receber a mensagem da família dele avisando, tipo, umas 4 horas da manhã, isso. E aí, cara, fica uma loucura, né? Como assim? O cara morreu, meu irmão, toca pra liga pra um, liga pra outro, não sei o que, ninguém tinha notícia, não sei o que. E ficamos um final de semana inteiro assim, cara. No desespero, ninguém conseguia falar com a família do cara. Naquela época, né? O celular era uma coisa muito precária, não tinha smartphone ainda e tal. Na segunda-feira, quando nós chegamos na aula, o professor tava lá, mano. Ué. Oxe. O professor tava lá. E assim, já tinha rolado, eu mesmo já tinha gastado dinheiro no meu bolso pra me deslocar, pra ir pra outros lugares, e ligação na época que era caro pra caramba, fazer ligação interurbana, pra outros estados. Isso não é mitomania, né? Isso não é mitomania não, cara? Não... Então, o quadro que foi diagnosticado foi de bipolaridade depois, entendeu? E assim, essa foi a situação que colocou. E essa pessoa tratava como se nada tivesse acontecido, como se isso realmente não tivesse acontecido. Entendeu? Ué? Mas foi uma. Ninguém. Assim? Tipo, nem toca no assunto, que ela não falou nada, e vai ficar por isso mesmo. Eu falei, não vai não. Não vai. Como assim, velho? Aí eu confrontei, né? E aí, quando eu confrontei, o negócio ficou meio complicado e. Deixa disso, né? A galera do deixa disso ali. Né? E aí, depois a história que eu fiquei sabendo é que foi diagnosticado com bipolaridade. Eu não sei nem se o transtorno de bipolaridade causa esse tipo de coisa, né? Mas que essa foi uma situação real, foi. Tipo, ficamos de sábado de manhã até a segunda-feira pra poder descobrir que o cara tava vivo. Que não tinha morrido nada. Ó, mensagem bonita aí do Censura pro celular, Jesus. cara. Jesus era um grande psicólogo, fazia as pessoas acreditarem em seu próprio potencial, mesmo que não acreditasse em si mesmo. Aí, Jesus, estão te botando uma carga psicológica forte aí, cara. Por que você acha que a gente chamou o Jesus será pra que é a fazer Leda o Nagli programa? aí por trás desse sem censura aí? Deve ser a Leda Nagli. Leda Nagli, pode crer. Deve ser ela, cara. Bem-vinda! Pô, tem um jornalista aqui, fã seu, velho. Fala a verdade. Eu sou ilustre, né? Galera, Que loucura. Acho que acabou, né, cara? papo pesado, mas informativo. Eu espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu gostei. Dá até, Foi excelente, dá cara. até pena de terminar, né? Nunca Porque tinha ouvido falar, mano. dava pra continuar falando aqui, pô, um tempão, Mas aí né? é bonitinho, mané. A gente deixa cara de um gostinho tempo. de quero mais pra galera ficar interessada, se inscrever aqui, seguir o canal, né? Começar a compartilhar e falar, olha só, esses caras é muito doido, mané. Assiste aí também, entendeu? Pros amigos, entendeu? Né? E aí a gente vai, assim a gente vai. Não, isso é... Ô, sem censura, você vai cagar, leva o telefone, tá? Pra continuar assistindo a gente lá, pô, ó. na moral. Só preciso dos 2 polegares. Ó, eu tenho um negócio que é bom, cara. Você prende o celular e prende ele no pescoço, assim, ele fica na frente do seu rosto, assim. Ó. Aí, ó. Muito bom. Bonito. Vai ao banheiro, é tem, top. tem umas paradinhas com a presilha e tudo, né? É. Tô ligado, existe isso mesmo. Aí no banheiro é top. Galera, e se você quiser que a gente continue o assunto ou que a gente fale sobre outro assunto, manda mensagem lá no Instagram, programa Ponto e Daí, aqui na Twitch também, quando a gente estiver ao vivo, e no nosso futuro Discord, que o Zipo jura de pé junto que vai... Tem um canal no YouTube Não, também, que é o Ah. canal E Daí.
Mas a gente não tem URL personalizado ainda, então não adianta eu ficar falando aquele monte de letra aqui, porque não vai adiantar nada. Então procura. Mas daqui a pouco vamos fazer um Nightbotzinho pra ficar passando os nomezinhos aí no chat também. Chapolin, Exatamente. considerações finais. Considerações finais. Faltou muita coisa pra gente falar hoje aqui, né? Mas o programa foi bom demais. Eu quero agradecer ao Jesus por ter abençoado essa live com sua presença aqui. E espero que você volte, cara, porque você esclareceu coisas aqui, você me ensinou coisas que eu realmente não sabia e foi excelente. Cara, para de olhar pra mim desse jeito aí, cara. Você parece maluco. Pô, você tá falando, tem que olhar pra você. Então, vamos pra tudo aí, mano. Vou olhar pra você também. Meu Deus. Ah, não, olhei pra lá, é pra lá. Tá invertida a câmera. É pra lá. Zipo, considerações finais. Pô, cara, eu achei do caralho o programa, apesar de ficou pesado durante uns minutos, mas foi totalmente informativo. Jesus, obrigado por estar aí abençoando aí, como o próprio Sem Censura falou, você foi um Jesus psicólogo mesmo, e aí foi chamado por isso mesmo, né? Foi assim, ó, Jesus, muito obrigado, eu tô aqui orando por você também. Muito obrigado, valeu, irmão. E por salvar a gente também, né, cara, que ninguém sabe, Só mas Jesus antes salva. dos bastidores aí, a gente tava sem a pessoa pra chamar pra conversar sobre o tema e Jesus acabou Caralho, de falou de na salvar cara ele. que foi a última opção, velho. Falou na cara. Não, eu não disse isso, cara. A gente não tinha mesmo. É porque nós não íamos chamar ninguém, a verdade era essa. A gente não chamou ninguém. A ideia eu veio ouvi- agora de achar uma... Ah, vai tomar no teu cu, Daniel. Eu ouvi você falando, se não for Jesus, eu não chamo ninguém. Eu ouvi o Zipo Aí, falar então. isso. Obrigado, Daniel, me ajudou. Isso que é um wingman, cara. Tá vendo, cara? Ia te ajudar e tu xingou ele. Ai, caramba. Eu sempre confundo essa porra. Tá muito nervoso, Zipo. Ô, DM, suas não, considerações finais, DM. Minhas considerações finais é tchau, mãe do Leonardo. Mãe, um Tchau, beijo. Eu te mandei mensagem minha lá pra mãe. saber se era você, mas eu tô achando que você é fake, hein? Jesus, você tem alguma consideração final, Jesus? Pô, quero agradecer, é uma honra participar de um programa assim, foi bacana demais. Gostei bastante mesmo, mano. Papo bem divertido, descontraído, pô. Vocês têm muito a crescer bastante, cara. Maneiro. Só de você não ter Bom demais, enlouquecido, mano, é uma vitória. A gente já é doido, né? Não. Isso aí é podcast. Fala aí. É que- Não, A gente já é doido, né? Aí já é outro caso. O Zipo tá ligado como que é. Jesus é o camarada. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na plataforma, cara. Aliás, Jesus tem um canal aqui na Twitch. Esse é o Inclusive nick eu tô dele. fazendo exatamente, eu tô fazendo isso aqui Ah, agora, então. que eu tô fazendo aqui no Ciro, nosso colega. Isso, cara. Então, Bom, sem censura, pelo menos o celular tá bugado, não tá cagado, né, pô? Menos mal, menos mal. Então, galera, obrigado a todo mundo, o assunto foi maneiríssimo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, amanhã, 9 da noite aqui na Twitch, beleza? Tamo Sigam o junto, Jesus Cristo galera. aí, tá o nick do canal dele aí, ó. Gameplay de qualidade. O cara, pô, não, é diferenciado mesmo, o bicho joga fácil. Acabou Tudo o que ele botou na programa. mão. Acabou. Beijo, galera. Valeu. Fui. Vida